Então, podemos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor está nos proporcionando. Estamos juntos com o único objetivo de te adorar, te louvar, te exaltar, porque tu és digno de toda a honra, todo louvor, toda a glória. E nós fazemos isso com o nosso coração aberto, estamos dispostos a receber a tua palavra com o coração acolhedor. Amém. Precisamos da direção do teu Espírito Santo para que ela realmente possa calar fundo no nosso coração, formar um depósito sedimentado no mais interior do nosso ser, para que nós possamos estar testemunhando e testificando de Ti em toda e qualquer circunstância que o Senhor nos trouxer a oportunidade. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui com os irmãos, com o intuito de estar sempre renovando a nossa mente pela Tua palavra, para que possamos experimentar qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E nós queremos prosseguir sempre em direção do Teu propósito, que é trazer para nós uma transformação genuína, amadurecermos espiritualmente, para que nós possamos servir a Ti de uma maneira íntegra, uma maneira agradável a Ti. Ajude-nos, então, nesse momento, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão, o tema que me vem um sentimento de estar abordando, né, é a respeito de quem é Jesus Cristo, né? Para nós, quem é Jesus Cristo? Então, no dia a dia, de cada dia que nós vivemos aqui nesse mundo, né, tenebroso, estamos aqui com vários problemas, várias provações. Então, eu trago essa pergunta, né? Será que Jesus Cristo é o que muitos dizem por aí? Que estão dizendo por aí? Vamos trazer à lembrança alguns textos relacionados a isso. Jesus Cristo, ele viveu aqui na Terra 33 anos. Todos nós sabemos. E ele nunca teve educação formal como nós tivemos. E até hoje as pessoas ainda falam dele. Conhecem ele, né? Ouvem falar. E muitos na época dele diziam que ele queria causar uma rebelião com o Império Romano e que ele era um revolucionário, né? Muitos a gente ouvia falar sobre isso, que ele era um maluco, que ele, né, era louco e que tinha demônios. E eu gostaria de citar um texto, se os irmãos poderem estar me ajudando aí na leitura. Marcos capítulo 3, versículo 21 e 22, confirmar um pouco aqui do que a gente iniciou aqui o nosso estudo. Qual livro? Marcos capítulo 3, versículo 21. Marcos 21. Posso ler? E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Esse sentido de fora de si é como se ele estivesse louco, né, maluco, não está sabendo o que fazer. Os escribas que havia descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios, né? Nesse sentido que as pessoas falavam dele que tinha um demônio, né? Que ele era louco, fora de si, como o texto diz aqui em Marcos 21. E o que nós achamos disso? Nós acreditamos que poderia ser dessa forma, né? Nós achamos que ele é um revolucionário mesmo, ele é um agitador do povo. O que nós achamos, né? Como diz Lucas 23, 14, ele fala assim, não sei se os irmãos querem estar lendo, acompanhando, ou posso estar lendo aqui. O que nós achamos? Ele é um agitador, ele foi um agitador, ele é um revolucionário, né? O texto em Lucas 23, 14 diz assim: disse-lhes, apresentaste-me este homem como um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Né? Você vê, ele não encontra, Pilatos aqui não encontra, acredito que seja Pilatos aqui, e na verdade a pergunta
quem é Jesus, né, para nós? Esse é o tema que estou levantando para mostrar aí. Que ele era um líder revolucionário contra Roma. Você acha que ele foi um agitador, um revolucionário? Mas eu estou falando no sentido de que ele mudou e muda a vida das pessoas. Então, ele é um revolucionário, mas ele nunca liderou uma revolução contra Roma. Alguns pensavam que ele estava liderando uma rebelião, mas ele estava numa missão espiritual, em obediência a seu Pai Celestial. Jesus estava construindo um outro reino, um reino eterno. Não temos uma foto de Jesus. E Deus permitiu tudo isso que não tivéssemos, para que não adoraram a uma imagem, porque Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós temos João capítulo 4, versículo 23 e o 24, João 4, versículo 23 e 24, que nos confirma isso. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha, irmãos, precisamos estar em espírito e na verdade, um texto bem conhecido nosso, né? Mas a pergunta volta: quem que é Jesus de fato na nossa vida? Sabemos que ele foi um homem, ele teve fome, ele teve sede, né? Ele ficou cansado recentemente num outro estudo, a gente abordou sobre isso, e atravessando para Galiléia, ele, né, dormiu num barco lá, né? Sabemos que ele se alegrou com amigos, sabemos que ele chorou no túmulo de Lázaro, sabemos que tinha todas as características de uma pessoa. E mesmo assim a Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, se algum irmão quiser ler, para não ficar... Eu sei que eu estou ministrando, falando aqui, mas se os irmãos quiserem estar participando... Primeira Epístola de Pedro. 2, 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha aí, irmãos, né? Vem confirmando o texto que ele não teve pecado. Nós todos somos conhecedores disso. E João 8,46, ele fala assim: quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Né? Ninguém não podia dizer nada contra ele sobre isso nesse texto, a gente é notório. Todos nós somos pecadores, mas é inspirador para nós que Jesus, quando foi homem, também foi tentado de todas as maneiras e passou por provações. Como nós passamos diariamente, todas as tentações que passamos, e não há tentação ou provação que Jesus não tenha passado, né, antes de nós. E ele resistiu e venceu tudo. Ele passou por todas as tentações porque estava encarnado como um homem, uma pessoa como nós, mas sem pecado. Mas, na verdade, ele era mais do que um homem. Todos nós sabemos pelas Escrituras. Ele falava ser o Filho de Deus. Tanto que esse foi um dos fatos que acusaram ele de ser o Filho de Deus. E ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado, unigênito de Deus. Né? Em 1 João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 1, mostra claramente para nós esse texto a respeito disso que a gente está falando, que ele é o Deus encarnado, né? O Filho de Deus, o próprio Deus, né? O Criador do universo. 1 João, João, capítulo 1, estou confundindo aqui. Alguém quiser ler? Ou eu? É João ou 1 de João? É João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele mostra claramente para nós, né, que a palavra era Deus, né, o verbo era Deus, né,
era Cristo, né? E João 8:58, ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha aí, o eu sou, né? Nós lembramos que Moisés, quando foi no Egito, ele, se alguém perguntar quem que eu falarei que me enviou, né? O eu sou te enviou. Você vê que o eu sou, né, refere-se a Deus também. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 16, ele diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, né? Com isso, Jesus afirma, né, ser o próprio Deus, né? Você vê que por ele está encarnado numa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, porque ao mesmo tempo era e é o Deus vivo, né? Salmo 90, versículo 2 fala assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esses textos vêm nos mostrando. Nós não temos capacidade de compreender e entender Deus, porque Ele está acima de toda a nossa compreensão humana. Mas é possível entender que Deus é Deus, né? E que aí João capítulo 1, versículo 14, ele vem confirmando isso, que ele fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, né? Você vê que a palavra, ela se faz carne, se faz Jesus Cristo e habita no meio de nós, né? E entendemos que Jesus Cristo não era qualquer homem aqui na Terra, não era apenas um revolucionário, né? Alguém que queria causar um tumulto. Ele não era apenas um grande homem, ele era Deus em carne e osso, né? Isso é notório isso aí para nós. Notamos que ninguém nos ensinou como ele nos ensinou. Veja bem, que se alguém levar um tapa na face, ele nos ensinou a dar outra face, né? Olha que ensinamento que ele nos dá. E devemos perdoar. E ele nos ensinou que devemos fazer, né, uma revolução na maneira que nós devemos viver. Não podemos viver do jeito que nós estamos. Nós temos que ter uma transformação pela palavra de Deus. E ele nos ensinou que não são as nossas ações exteriores, é o que eu faço, é que ele nos julga, mas o interior é o que está dentro do meu coração, que ele esquadrinha, né? Pensamentos e intenções do coração. Jesus, ele exige que tenhamos uma vida de santidade. E isso é radical. Isso não é apenas de falar, nós precisamos ser transformados. E é Cristo e a palavra que nos molda, que nos traz essa transformação, né? Porque a nossa luta contra o pecado não é fácil, é difícil. A gente às vezes acha que ser cristão é fácil, mas não é. As provações são terríveis, são muito tristes e nos atinge. E é difícil, né? Nós temos que negar a si mesmo, tomar a cruz, né? Salmo 51:5, se algum irmão quiser abrir e ler, né? É um versículo pequeno. E depois, se algum irmão quiser ler, eu vou citar. Tem outro versículo, Mateus 15:19. Às vezes eu falo, e se algum irmão quiser estar lendo, né? Acaba nos ajudando.
Salmo, vamos lá, 51, 51, 5. 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Olha aí, ó, Davi, né, vem falando que nasceu na iniquidade, no pecado. Todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos nascidos de Adão, né? E precisamos ir para Jesus Cristo, né? Reconhecer o sacrifício que ele fez na cruz, né? Derramou seu sangue. Muito triste essa, mas para nós que entendemos agora em Cristo, isso foi para nós necessário, né? Mateus 15:19, ele fala assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, né? O mal, ele está no coração humano, né? Então temos que ter mudança, nos converter verdadeiramente. Devemos ter um novo modo de viver. Devemos andar em novidade de vida, uma vida transformada pela palavra de Deus. Precisamos ser realidade isso em nós. Jesus enfrentou várias acusações que o levou a ser crucificado. Acusações dos fariseus que o levou à morte e morte de cruz, né? Gostaria de citar aqui algumas acusações que ele fala assim: este recebe pecadores e come com eles. Curado no dia, ele fazia curas no dia de sábado. Os fariseus falaram que é permitido curar em sábado, né? Fazia esse questionamento. Jesus falou que era o Filho de Deus e eu sou ao mesmo tempo. Então, isso foi algumas das acusações que o acusaram ele. Mateus capítulo 28:19 diz assim, ó, Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? E outro gesto que Jesus fez, que ficaram mais furiosos os fariseus, os saduceus, né? Perdoou os pecados de uma mulher que eles achavam que só Deus, e realmente era só Deus que pode perdoar pecado, né? Lucas capítulo 7, versículo 28, outro versículo, mostra essa parte que a gente acabou de falar. 7:48. Lucas 7:48. Isso. Então disse a mulher, perdoados. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Jesus falando para ela, né? Sim. Perdoados estão os seus pecados, né? Porque ele fez isso, né? Os fariseus já acusaram ele. Então, a Bíblia tem nos revelado, né, o poder que Jesus tinha sobre a natureza, né, sobre quando ele estava atravessando o Mar da Galileia, que nem eu citei, né? É porque ele tinha poder sobre a natureza. Por que ele tinha poder sobre a natureza? Porque ele era o criador da natureza. Ele era o próprio Deus. É por isso, todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio dele. Jesus tinha poder sobre doenças e fez muitas curas. Fez surdo ouvir, fez cego, né? Fez mudo falar, ressuscitou mortos. Ele tinha autoridade sobre os demônios, né? Olhando para Jesus, não vemos que nenhum outro homem, né, igual a ele. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de cima para baixo. A terra tremeu, né? Túmulo se abriu e muitas pessoas crentes que estavam lá dormindo no sepulcro ressuscitaram e saíram dos túmulos, né? Até soldados romanos, vendo Jesus lá, falaram que este era o filho, reconhecer como filho de Deus. Antes da sua crucificação, o açoitaram, né, com tiras de couros, com bolinha de aço, né, como era costume dos romanos fazer isso, né, com pedaços de ossos na ponta, o açoitaram.
Irmãos, é muito triste isso que tem acontecido com Jesus, né? Ele mal conseguia se levantar, mas depois ele continuou a carreira dele. Colocaram coroa de espinho na cabeça dele e o sangue discorria sobre a sua cabeça, sobre o seu rosto, né? E cuspia nele tantas coisas que fizeram com ele. Mas, na verdade, ele ele pediria 12 legiões de anjos, né? Que seria aí 72 mil anjos, que poderia estar ali para socorrer ele. Esses anjos poderiam eliminar o planeta, poderia eliminar tudo, mas ele não fez isso, né? Mateus capítulo 26, versículo 53, ele fala assim: acaso pensais que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões? Olha aí, o poder que Jesus tinha e não fez. Mas Jesus disse isso, eu vim ao mundo, né? Ele disse, eu vim ao mundo. Então, ele se levantou e continuou carregando aquela cruz que era para mim carregar, porque sou pecador. Mas ele fez isso por mim. E eu tenho que aceitar isso que ele fez. Crer todos os dias, todos os momentos. Com muito sofrimento, ele carregou aqui. O sacrifício de Jesus foi manifesto há 2000 anos atrás. Mas a graça de Jesus nos concedeu e nos está nos antecedendo, né? Nos passando de gerações por gerações. Gaspar, irmão Genaro, Romanos capítulo 5, versículo 19, se algum irmão quiser ler. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém. Quando Jesus terminou a sua caminhada de carregar a cruz, quando Jesus chegou no Gólgota, pregaram a mão dele e os pés dele naquela cruz. E você sabe o que ele disse? Ele disse assim, Lucas 23, 24, ele falou, contudo, dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Será que nós conseguimos imaginar o que é isso? O que que aconteceu? Né? Você conseguiria perdoar alguém que colocou prego em suas mãos e pés, sendo que ele sabia que ele era inocente e não merecia tudo aquilo? Jesus não se revoltou e nem se desesperou, mas o sofrimento foi tanto que ele disse, em Mateus 27, 46, ele fala assim, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama bactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, este chama por Elias. E João capítulo 19, versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, né? Resumindo, ele disse, o plano de Deus está concluído. Só podemos receber perdão de Deus porque Jesus completou o plano celestial de Deus para nós. Jesus conhece cada um de nós. Entre tantas pessoas no universo, ele sabe quem é cada um de nós. Quando ele estava naquela cruz, ele pensou em nós, sem ainda existirmos. E a prova do amor é que ele suportou tudo. Que maravilhosa graça. E muito dolorosa para ele, né? Já houve algum amor maior na história do universo, do mundo? Esse amor de Jesus Cristo para conosco? Né? Ele poderia ter ido direto para o seu trono.
se ele quisesse. Mas ele preferiu suportar tudo por nós. Jesus sabia que ele iria ser morto e ressuscitaria. Jesus tinha certeza que a graça seria maravilhosa para nós. Jesus sabia que em seu nome seria glorificado muitas gerações. A Bíblia diz que quando Jesus inclinou-se e disse: "Está consumado", ele entregou o Espírito. Jesus morreu para que as pessoas pudessem ser perdoadas dos seus pecados e também para termos a possibilidade da vida eterna. Hoje só podemos chegar a Deus pelo sacrifício eterno de Jesus por nós. Então colocaram no sepulcro e ele ficou lá, morto. A ressurreição de Cristo foi a maior prova de amor, do amor de Deus e do evangelho que ele falou. Jesus Cristo está vivo. Nós temos que comemorar isso, irmãos. Ele está vivo. Ele não ficou naquele túmulo, né, para a nossa alegria. E ele vai voltar. Amém. Pode ter certeza. Cedo ou tarde ele vai estar vindo sobre as nuvens. No domingo, quando as duas Marias foi ao túmulo, ela ouviu a maior notícia que o mundo já ouviu. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Então, irmãos, eu queria trazer isso aí porque não é muito longa a mensagem. Uma outra oportunidade podemos dar continuidade. Então, irmãos, eu resolvi trazer isso porque esse tema, né, é bem extenso e não queria tomar muito tempo para os irmãos estar compartilhando. E devido a essa mensagem da cruz, quem é Jesus Cristo na nossa vida? Todo dia nós fazemos lembrança da morte, da ressurreição dele no nosso coração. Quando nós levantamos, né, durante o nosso dia, quando que nós lembramos dessa morte e ressurreição que ele fez, dessa expiação de pecado na cruz, no corpo dele, né, para trazermos a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, né, que diariamente nós precisamos estar lembrando que ele suportou por todos nós naquela dolorosa cruz. Amém. Será que, de fato, nós fazemos essa lembrança diariamente? Como os primeiros convertidos de Atos, capítulo 2, que eles faziam, eles traziam a lembrança da morte de Cristo diariamente. Não estou falando aqui só do partir do pão, mas da realidade no nosso coração. Cristo realmente, de fato, está transformando a minha vida, né? Para reflexão nossa, não só dos irmãos, mas também minha. Eu também sou pecador, preciso de um Salvador que é Jesus Cristo. Todo dia preciso ter uma vida de renúncia, né? Falando para os meus olhos, olha, não olha para lá, né? Meus ouvidos não ouvem isso, né? Será que a palavra de Deus está sendo penetrada aos nossos corações, né? Será que é uma realidade em nós? Eu gostaria de estar deixando essa reflexão para nós, né? Em uma outra oportunidade a gente dá uma continuidade após a ressurreição de Jesus Cristo que tem acontecido. Nelson. E era sobre isso que eu queria estar mencionando, né? Um pouco de leitura, um pouco de, né, reflexão, para estar lembrando isso diariamente, não somente quando a gente reunimos, né, junto com os irmãos em comunhão para fazer a ceia, o partir do pão, mas sim fazer o partir do pão no nosso coração diariamente, na nossa Amém. mente. Trazer Cristo todos os dias, reconhecer que todo dia é um dia para me arrepender e me converter para o Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão Cláudio, posso sugerir para você ler um texto? Pode. Ele é longo, nós temos tempo, mas eu gostaria que o irmão devagarzinho fosse lendo. Lê para nós falar. Isaías capítulo 53, do verso 1 em Qual diante. livro, irmão? Qual Isaías livro? 53.
Já que você está falando do nosso Senhor Jesus, a Eli vai descrever um pouco sobre ele. Muito bom, Faganelli, muito bom esse texto, né? Qual que é o versículo? Aqui no 53 vai Pode, falar, O capítulo todo. pode ler o capítulo todo, irmão. Exatamente. já que nós temos tempo, né? Isso. Pode ir bem devagar, tranquilo, Que eu estava lembrando aqui é sem o aperto. versículo 10, né? Que Deus o agradou de moê-lo, né? Então vamos lá. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Formosura. Olhando-mo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, ele que quase sabe o que é padecer. Que sabe o que é padecer. Eu estou lendo muito devagar demais, ó. E Fica como tranquilo. os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi o transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a palavra estava Paz, sobre traz a paz. a paz. Eu estou nervoso, hein? Fica tranquilo, irmão. Estava sobre trazer palavra não é fácil, não. Mas ele foi Palavra estava traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, como como um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linguagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu acho que até aqui tá bom, irmão Weber? Ou você acha que vai além? Não, falta mais 2 versículos, né? Pode concluir. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Amém.
Amém. Bom, falando de Jesus, eu acho que aqui esse capítulo foi bem importante para descrever quem foi esse homem, né? Sim. Esse enviado de Deus e qual foi a razão pelo qual o Senhor, o nosso Deus, enviou ele ao mundo, né? Para que ele realmente pagasse, né? Por meio da sua morte, aniquilasse por meio da sua morte o pecado e nos reconciliasse com Deus, né? Nós que estávamos desgarrados também, né? Sem Deus no mundo. Então, o próprio Pai, né? Ele fala em 1 João capítulo 5, verso 20, né? Também vai falar quem é esse Jesus, né? Verso 5, no capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, eu Amém. me lembrei também de Mateus 3,17, né? Que o Senhor dá, Deus fala acerca do Filho assim, 3,17, vamos lá. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Amém. Esse foi o filho que deu prazer para o Pai Celeste, né? Então, falar de Jesus assim, é algo maravilhoso e é bem extenso, porque a respeito dele é toda a Sagrada Escritura. Doido. A Bíblia. Amém. Então, é uma maravilha, né? Então, eu acho que a gente tem muito que agradecer ao Pai Celeste pelo Filho que ele enviou ao mundo para nos resgatar, para nos salvar, para punir os pecados, né? E para que hoje nós possamos, por meio da nossa vida, dar testemunho desse Cristo, desse Jesus. Amém. E com esse testemunho que nós podemos dar acerca dele, nós ao mesmo tempo estaremos glorificando o seu nome. Amém. 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 Aleluia. É, você fez menção aí, né, de como as escrituras se referem a Cristo, né? E é interessante que lá, Isaías 53, é uma profecia a respeito do Messias e da sua obra, né? Aquilo que deveria fazer. E ela é tão decisiva, essa passagem, né? Que trouxe para nós, né? O personagem tão importante no relato de Atos, que foi o eunuco, né? Sim, Interessante lá, né? Então você vê, Deus levanta Filipe, e Filipe estava numa missão evangelística em Samaria. Você vê como é que é. Está lá, né? Por exemplo, lá no versículo, capítulo 8, né, de Atos, no verso 4, fala assim: entre mentes os que foram dispersos, mas por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, Filipe estava ocupado lá, né, em pregar o evangelho. Mas interessante, eu acho, os detalhes narrados nas escrituras destacam coisas que nós precisamos valorizar, né? Aqui, o Espírito Santo toma Filipe de lá e leva para um lugar, né? Interessante, que vai falar assim, no verso 26, capítulo 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este caminho, né, se acha deserto. Né? Eu fico pensando assim, Filipe fala assim: Senhor, eu estou aqui envolvido com evangelismo, estou aqui pregando para tanta gente, o Senhor vai me tirar daqui para me levar para um lugar deserto, né? Está tão bom aqui, né? Mas acontece que, irmãos, precisamos ver o coração de Deus. Deus quer alcançar aqueles que estão procurando, né? Foi citado até agora recentemente, acho que eu mesmo citei lá João 4, né? E, não, isso foi ontem aqui na comunhão com os irmãos, que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. São esses adoradores que o Pai procura como seus adoradores. Deus tem uma preferência, são aqueles que estão de fato o adorando em espírito e verdade, né? Aqui tem essa personagem aqui, essa pessoa nessa condição, né? E aí ele se levantou e foi.
Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Você vê, ele é um gentio de um povo distante de Israel, provavelmente idólatra, a Etiópia fica lá, né, no norte da África, lá para aqueles lados lá, né? E ele sai de lá, olha, e ali você vê que é com carroça que ele está vindo, né? Você vê que lá tem alguém que está conduzindo a carroça e ele está ali, lendo as escrituras, né? E ele vai para Jerusalém para adorar a Sim. Deus. Impressionante isso, né? Então Deus está cuidando, vendo, percebendo que tem alguém ali, ainda que isoladamente, mas que está buscando. E o que impressiona é essa questão, o texto que você levantou, né, de Isaías 63. Então, estando ele de volta e sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. É o Espírito Santo que falou para ele. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Aí nós sabemos que é Isaías 53, porque aqui, né? Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, isso é tudo que já lemos, né? Verso 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Agora, Filipe, orientado pelo Espírito Santo, o que ele faz? Isso aqui é precioso, isso serve de lição para nós e de orientação para nós. Então, Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Percebe? Aí entra aquele ponto. A Escritura Sagrada está centrada em Cristo. Lá em Lucas, né, ele vai dizer lá, né, é, quando ele está lá com os discípulos de Emaús, né, lá no Lucas 24, 27, ele fala: e começando por Moisés, ó, o próprio Jesus Cristo faz isso, para Verdade. poder convencer dois discípulos incrédulos que estão ali, né, Sim. conjecturando sobre a morte dele, né, então todo perturbados com aquela situação, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes ao que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lá no versículo 44, a seguir Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo, ou seja, todas as Escrituras. Essa é a percepção que nós temos que ter, ou seja, utilizar as Escrituras, né, para poder ir na direção dos corações que estão, de fato, buscando e precisam de compreensão, né? E ali ele é sincero. Como que eu vou compreender se não tem quem me explique, né? Então, muito interessante esse aspecto, né? E tá no tema, né, irmão? Quem é Jesus Cristo, né, irmão? O que colocou aí É, para Felipe, né? Felipe Amém. pro eunuco. Quem é Jesus É, Cristo? é impressionante, né? Lucas 4, irmão, fala alguma coisa dele na leitura das Escrituras na sinagoga? Lucas Lucas 4. É, quando se cumpre a Ah, isso, é o verso 21. Então, 21? Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E ele usa o quê? O É livro bom de ler lá do Isaías. 18, do 17 em É do diante. 17, que é Isaías também, né? Isso, é. Lê para nós, irmão. Então, ele está interessante aqui também, esse quadro, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Na sinagoga, a gente sabe o contexto da sinagoga. Você está lá, você tem religiosos, né, que estão lendo todo sábado as escrituras, mas não estão compreendendo, porque tem um véu colocado sobre o coração dele, né? Lembra lá de 2 Sim. Coríntios, né? Capítulo 3, né? Daí, segundo o seu costume, e na sinagoga, segundo o seu costume, ele levantou-se para ler.
Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que Amém. acabais de ouvir. Coisa Amém. impressionante, né? É muito impressionante, né? E aqui traz a missão dele, né? A obra dele, né, irmão? Isso. Muito bom Em esse texto em também. Efésios, irmãos, em Efésios 2, pegando um gancho com os irmãos, versículo 13 a versículo 16, que completa isso, né? Fala que, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, Sim. o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio das cruzes, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto, que por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, irmãos, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Aleluia, né? Aleluia por essa palavra, né? E aí eu deixei um versículo separado aqui que eu lembrei, naquele momento que o irmão estava lendo Atos, eu lembrei do testemunho de Estevão, né? Na hora que ele fala em Atos 7, no versículo 25, fala lá, desculpa, versículo 55, fala que no 54 fala que ouvindo eles isso, né, do testemunho, enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou com os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua destra, à direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E depois, pulando ali, falava que apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Eu vejo esse testemunho maravilhoso, a própria replicando o que Jesus Cristo na cruz estava falando: Senhor, não imputes esse pecado. Que ele estava tão no espírito com o Senhor, unido, tão sendo um vaso de barro tão genuíno, que ele deu um testemunho que o próprio Filho de Deus estava em pé no testemunho da coisa. Então, louvado seja o Senhor, que desse muro de separação foi abolido, e na sua carne em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, né? Quem é Jesus? É esse que o Cordeiro de Deus, que já é escolhido antes da fundação do mundo e oferecido por nós, para que nele tenhamos a paz com Deus, né? Aleluia. Nós temos que todo dia, como o irmão falou, né? Esse partir do pão, temos que estar com os irmãos, mas temos que estar todo dia dentro do nosso coração, Amém. lembrando desse sacrifício, né, irmão? Muito bom.
Amém. Vou ler aqui um texto aqui de 1 de Pedro, capítulo 2, que vai falar desse Jesus também. Quem ele é para Deus. Eu vou ler já no verso 4, tá? 2:4, 1 de Pedro. Chegando-vos para ele. Quem é ele, irmão? A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Amém. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Mas o que era para destacar de fato aqui é esse aqui para os que creem, né? Que ela é a preciosidade. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Isso que era para destacar. E também para o Pai, né? Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. A pedra Amém. eleita e preciosa. Amém. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Oh, que bênção, irmãos. Essa palavra maravilhosa realmente é muito rico. Lembrar do nosso Senhor e valorar, né? Valorizar tudo aquilo que Ele é. E Isaías 53 descreve de uma maneira impressionante, né? Os irmãos já leram isso aí, né? E vemos que aparência o Jesus não tinha, né? A beleza era o próprio Deus dentro dele. É verdade. Isso é rico demais. E além disso, ele ali fala assim que ele foi moído por nós, né? Ele foi levado à cruz, ele morreu, ele foi no matadouro. Por que ele foi no matadouro? Porque ele era o Cordeiro de Deus, né? E veja só o que fala em João capítulo 10, versículo 11. Fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só, irmão, o que ele nos considera como ovelhas. Que animal que foi sacrificado lá como oferta uma vez para sempre? Foi o cordeiro, né? Agora, Foi morto antes da fundação do mundo. Estou com esse texto para Conhecido e morto, né, irmão? conhecido e morto. Agora, irmãos, nós somos ovelhas, temos o mesmo caminho para ser sacrificado. Imagina só, irmãos, ovelhas passar por essas situações, aplicar na nossa vida, porque no nosso dia a dia é isso que acontece. Porque olha só, se você tem uma profissão, o que você vai ensinar a uma pessoa, ele vai se tornar o seu discípulo relacionado ao teu trabalho, à tua profissão, aquilo que você sabe, aquilo que você maneja bem, e ele vai se tornar igual a você. Não é verdade? Então, o nosso Senhor é o pastor das ovelhas. Agora, o pastor das ovelhas, ele veio. Antes ele é pastor, mas depois se tornou cordeiro. O final dele é morrer, irmãos. Então, o Paulo fala assim que o dia dele era morto. Todos os dias ele era entregue para morrer. É assim que fala, Ever. Ele leva Todos os no dias. corpo, né? O sofrimento. vou ler o texto aí, Genaro, ó. Romanos, capítulo 8, versículo 36. Eu estou com esse texto para abrir, você já citou, eu já vou falar. Como está escrito: por amor de ti,
somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Isso! É, Agora, veja o João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Se ele é o pastor e vai formar nós, vamos ser conformados igual ele, nós seremos pastores. É isso ou não é isso? Se você é um mecânico industrial, você formar uma pessoa na tua profissão, o que ele vai se tornar? Mecânico industrial. Se você é sapateiro, se você é alfaiate, Ele fez isso daí, Genaro. Você falou isso, eu lembrei aqui. Ele, quando chamou os discípulos para fazer o quê? pescadores. Pescadores de homens. Isso. E olha só a menção dele. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Aleluia. O pastor só conhece as suas ovelhas, aqueles que ouvem a sua palavra e aqueles que se alimentam do pasto que esse pastor está oferecendo. amém. Amém. E elas me conhecem a mim. Irmãos, eu vi assim vários vídeos assim de pastores que cuidam de ovelhas, cuidam de ovelhas no criação de ovelhas, né? Uhum. E fala assim, as pessoas, tenta isso, assobia aí para ele. E o cara, um visitante, assobia e não. Os ovelhas estão lá pastando, tranquilo. Mas quando o dono assobia, e todas as ovelhas vêm junto a ele. Por quê, irmão? Porque as ovelhas conhecem o seu pastor. Hoje nós conhecemos o nosso pastor porque a comida que ele nos dá, irmão, é maravilhosa demais. Amém. Realmente é para nós nos formar, nós crescer. E outra coisa, o pastor não é uma pessoa formada, digamos assim, teologicamente, mas o pastor é aquele que adquire pastos verdes para alimentar as suas ovelhas. E olha só, entre nós não somos donos das ovelhas. O dono das ovelhas é o pastor verdadeiro. Louvado seja o Senhor, irmãos. Hoje o Senhor Amém. está nos alimentando, está nos dando esses pastos verdes e nos está fazendo descansar. Estamos bebendo dessa água maravilhosa. O irmão trouxe para nós uma lembrança. Quem é o nosso Senhor? Quem é Jesus para nós? Irmãos, Amém. justamente hoje Ele está é com a esse gente. aqui, irmão Genaro. Ah, Ele é esse aqui, eu vou ler para você, porque você falou numa questão de comer, tá? vai Ele aí. é João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém. Aleluia. Se alguém Amém. dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu Amém. darei para a vida do mundo é a minha carne. Amém. Amém. Graças a Deus. Mas, Genaro, lê aí Graças. também. Você parou aí no 15, lê o 16 também do João 10 aí. Isso aí é importante. 16. É, Ainda tenho outras ovelhas, não desses aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. amém. Amém. Aleluia! É, Graças Elas, a Deus. elas ouvirão a minha voz. Ouvir a voz está relacionado à palavra, né? Por isso que quando assim, Palavra. não seguem a voz do estranho, porque não conhece a Isso. voz. Não Mas a conhece a mim voz, me exatamente. segue porque reconhece a minha voz. Então, onde que eu reconheço? Como que eu reconheço a voz do pastor verdadeiro? Só pela palavra dele. Não tem Só pela outra palavra. forma. Conhece a palavra. Aí que entra o grande problema, né? Por que surgem tantos pastores e tantos rebanhos, né? Porque há palavras que estão paralelas à verdade, que é a É, doutrina do homem. A doutrina do homem vai isso. produzir rebanhos diversos e pastores diversos. E aqui fala, haverá um só rebanho e um só pastor, né? Amém. Exatamente. E o que eu tenho aprendido todo esse tempo, irmão, é
se Jesus é o pastor, eu preciso ser apacentado por ele. Por ele. Amém. Por ele. Eu tenho que ter relação íntima com o Senhor, tenho que ter experiência com a palavra e experiência com ele para que ele me alimente. E não dependa de uma pessoa externa, outra pessoa humana igual eu, para que possa me alimentar. O que surge hoje em dia, irmãos, é que é uma pena, né? É uma lástima que as ovelhas estão sendo conduzidas à direção de um homem, à dependência de um homem, que esse homem tem a palavra, esse homem é o chamado, esse homem é o escolhido, esse homem tem a bênção de Deus, e quem ouve esse homem recebe Deus. Isso é sutil demais, e isso tem afastado os irmãos da realidade do pastor. Porque o pastor tem que nos apacentar. Eu, na minha casa, tenho que ser apacentado. Eu, no meu trabalho, tenho que ser apacentado. Mas por quê? Não tem nenhuma pessoa humana para me acompanhar. Mas existe um pastor verdadeiro que está me vendo, e há uma nuvem de testemunhas que está me olhando, estão ouvindo, estão vendo tudo que eu faço e até tudo que eu penso. Inclusive, antes de eu pensar, eles já sabem o que eu estou pensando, o que eu vou pensar. Então, irmãos, isso é uma experiência que eu preciso ainda ter mais ainda com o Senhor, para que esse pastor seja aquele que tenha que me apacentar, e eu tenho que comer somente desse pasto. Amém. 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 O Cláudio começou a compartilhar dele com uma pergunta, né? Quem é Jesus para nós? Isso é extremamente importante, essa questão. Importante, Acho que verdade. é o foco o centro do compartilhar do Cláudio foi isso aí. Essa questão, quem é Jesus para nós? Eu me lembro quando restabelecemos a comunhão aí, né, com o Vitor e o Amori, os demais irmãos, mas especialmente com o Vitor, logo no comecinho, acho que foi lá por volta de outubro, novembro do ano passado, nós começamos a ter bastante comunhão, praticamente era todo dia nós tínhamos comunhão, né? E havia uma questão em pauta, que era a questão sobre a divindade de Cristo, né? Então, nós começamos a trabalhar sobre isso aí, e trabalhamos intensamente, foram horas e horas, dias em cima disso aí, né? E havia uma confusão, né, Genaro? Em relação a ter recebido, né, que Cristo não é Deus, né? Jesus Cristo não é Isso. Deus, não era isso? Então, e aí nós começamos a trabalhar essa questão. E um dos textos que eu utilizei, né, foi exatamente este aqui, né, de Mateus 16. É curioso, né, e importante, né, não é curioso, importante esse texto, porque assim, Jesus Cristo vai lançar uma questão, Mateus 16, a partir do verso 13, né, que foi lido pelo Cláudio. Ele fala assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, né, a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, primeiramente, ele lança uma questão em relação genérica. O que o povo está dizendo a meu respeito? Aí eles respondem, os discípulos, né? Eles responderam, uns dizem João Batista, outro Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas aí que entra o ponto importante. Mas vós quem? Agora são os apóstolos que estão ao redor dele. Porque ele está trabalhando com os 12, na verdade, ali 11, né? Porque um deles é Judas, né? Que vai ser substituído lá por Paulo. Mas ele está trabalhando, porque pode ver que a gente tem lá em Efésios capítulo 2, né? Que foi lido até pelo Amaury. Lá fala que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, né? Lá em Atos capítulo 2, verso 42, vai dizer, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que em Atos capítulo 1 está, e Cristo passou para ele. Mas ele está trabalhando os apóstolos, ele está
fortalecendo e fazendo com que aquela palavra realmente vá sendo depositada gradativamente. E tinha um ponto que era super importante, que era saber como eles reagiam, qual que era a sensação de que os próprios apóstolos tinham a respeito dele mesmo. Aí ele pergunta, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então eu me lembro que eu coloquei bem essa questão. A minha percepção de Cristo vai fazer totalmente diferença. Como eu vejo Cristo. Se eu vejo Cristo de uma maneira, o resultado da minha relação com ele é uma. Se eu vejo de outra maneira, a minha relação com ele vai ser outra. Por exemplo, se eu vejo Jesus como alguém que não é o próprio Deus, eu vou ter uma percepção dele. Mas se eu o vejo como Deus, a minha percepção muda totalmente. Né? Aí Pedro, né, se levanta, né, e coloca, né, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala assim, então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Agora, Pedro tem essa percepção correta. Qual que é a percepção? Você, Jesus, nascido em Nazaré, você é o Cristo que faz a diferença. Porque a questão não é de Jesus ele vindo em carne. A questão, onde houve a recusa do povo de Israel, não foi em reconhecer Jesus, foi não reconhecê-lo como o Cristo, né? O Messias prometido. Aí faz totalmente a diferença, né? Por exemplo, em Mateus mesmo, vamos pegar o texto lá do começo, né? Muito É interessante. interessante o que você falou, irmão, porque eles conheciam Jesus, filho do carpinteiro. Sim, não é esse aí, filho, né? O filho de José, né? Não vive no Até nosso aí, meio até aí não tinha problema. Estava tudo bem, né? É, Estava tudo bem. Inclusive, lá em Atos, em João capítulo 7, os próprios irmãos não criam nele. é verdade. Se você quer se fazer conhecido, você tem que ir para Jerusalém, né? E lá o texto diz, e eles diziam isso porque eles não criam. Olha, nasceram né, cresceram junto com Jesus Cristo. Você vê que a percepção espiritual é algo muito profundo, irmão. Não é tão simples, não. Precisa estar com o coração aberto. Por isso que é bem-aventurado aquele, né? Falou para Pedro, que não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, né? Exatamente, é Faz isso toda a aí. diferença. É uma revelação que não vem do homem, né? Ou seja, mas é dada a revelação para quem? É só para quem está buscando, né? Invoca-me, anunciar-te aí coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nós precisamos ter essa relação com Deus para poder ter a percepção, né, daquilo que Deus está. Aí, então, lá no capítulo 2 de Mateus, tem essa história tão conhecida, né, mas tão cheia de significado, né? Você tem lá, no verso 1, vai dizer assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido? Olha aqui que esses magos estão perguntando. O recém-nascido. O que é para eles esse recém-nascido? Rei dos judeus. É uma criança, a mesma coisa de Simeão lá, né? Foi assim, agora pode despedir o teu servo, que os meus olhos viram a tua salvação. A mesma coisa. Eles estão vendo aqui, não estão vendo uma criança recém-nascida, né? Com cordão umbilical pendurado. Estão vendo o rei dos Um judeus. rei. Olha, mas como é que eles ficaram sabendo disso? Não, aí que tá. Tá vendo? Esse que é o ponto. Olha, Ó. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, né? Até estava naquelas, bem naqueles afiado, nossos... né, Heber? Estavam Hã? bem afiados, eles estavam bem afiados com relação à profecia para entender isso, né? Exatamente, né? Nós vamos ver aqui pelo relato que é interessante. E aqui, ó, viemos adorá-lo, né? Naquela questão do estudo que a gente fazia, porque tinha aquela questão também, que Jesus não podia ser adorado, porque ele não era Deus. Não sei se os irmãos lembram dessas coisas. Ó, aqui eles vêm adorar quem? Uma criança, que para eles é o rei dos judeus, eles estão adorando.
Aí continua o texto, né? Recém-nascido ainda. Hã? Um recém-nascido ainda. Eles vêm ele para adorar um recém-nascido. Isso. Já sabia que era. Me É, lembrou Isaías 9 também, que fala, um menino nos Isso, pode nasceu. ler. Não, ó, eu estou abrindo aqui, Isaías 9. Pode Ah, ler. Isaías Isaías 9, a 9, partir do verso 6. porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Continua? Verso 7 também. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ó, provavelmente, né, lá os magos conheciam isso aqui. Porque, olha, o que a profecia está falando? Porque um menino, não está falando assim, porque o Messias chegou. Não, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Agora, ó, o que vai falar desse menino? O governo está sobre os seus ombros. Por isso que eles reconhecem como o rei de judeus, vieram para adorá-lo, né? E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Como que você vai falar que esse menino que nasce, que está nascendo, não é Deus? É Deus forte, né? Pai da eternidade, né? Príncipe da paz, e assim, ó, e o seu governo está sobre os seus ombros, ou seja, é o rei. Agora, continuando lá em Mateus capítulo 2, né? Verso 4, então convocando todos os principais, não, verso 3, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes com toda Jerusalém. Interessante, Herodes viu, nasceu o rei, vou perder o trono. Aí ele reage nesse sentido. O que ele faz? Ele chama quem? Quem devia chamar? Os entendidos das Escrituras. Vai chamar quem? Os principais sacerdotes, os escribas do povo. Indagava deles, onde o Cristo devia nascer. Você vê que Herodes tem uma percepção até mais refinada sobre esse que estava prometido, que ele reconhece como o Cristo, onde o Cristo deveria nascer. Agora, interessante a reação dos religiosos. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo de Israel. Os principais sacerdotes e escribas citam as escrituras, mas vê se eles vão lá para adorar o menino. Você vê que o conhecimento das escrituras não produz efeito, porque eles são incrédulos. Eles não estão percebendo, como depois nós vamos ver rapidinho. Mas eu quero citar, eles citaram aqui Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vão lá para Miqueias 5, 2. Que ele, os sacerdotes, os escribas citaram isso aqui. O que diz Miqueias 5:2? E tu, Belém Efrata, pequena demais, está vendo? A mesma coisa, para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, ó o rei aí, e cuja origens, aí os principais sacerdotes não entraram nessa parte, mas aqui está em Miqueias, lá na Antiga Aliança, que é profecia, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem que está nascendo aqui? É o Cristo, o Messias, que existe antes da eternidade. É Deus ou não é Deus? É Deus. Percebeu? É impressionante essa questão, né? Então, irmãos, a percepção de o que eu tenho de quem é Cristo faz totalmente a diferença. Eu vou só citar, não quero me prolongar muito aqui, mas eu vou citar para os irmãos mais alguns textos. João capítulo 1, tem uma passagem interessante também sobre essa questão que até o Genaro levantou.
Eles conheciam, né? Os magos conheciam. E como é que eles conheciam? João capítulo 1. Lá no versículo 38. Desde o verso 35. Aqui está João Batista com seus discípulos, né? No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João Batista falou. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Irmãos, presta atenção. Não é Cristo que está falando, né? Outro dia até nós vimos aí, né? Quando Cristo falava, havia atração dos discípulos. Mas quem está falando aqui é João Batista. Simplesmente ele está dando um testemunho de quem é aquele homem, né? Produziu uma reação nos seus discípulos, discípulos de João Batista. Ouvindo-os dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Isso é para nós também. Sim. Eu preciso conhecer quem é o Cristo que eu creio e também como eu estou buscando a esse Cristo. Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assiste? Respondeu-lhes: Vinde e vede. É interessante essas expressões. Olha Jesus, vou atrás, né? Onde assiste? Vinde e vede. Ou seja, você quer experimentar mais de mim? Venha até mim e você vai experimentar. Aí foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. André, portanto, era discípulo de João Batista. Aí vai dizer assim: ele, André, achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, que é Pedro, Sim. a quem disse, olha o que ele vai dizer, André: achamos o Messias, que é Cristo, né? Que é Cristo é ungido, Messias é ungido, né? Machia, né? Lá no hebraico. Ou seja, achamos, mas como acharam? Só porque João Batista Estavam falou, procurando. Não, porque irmão, está procurando, tá mas procurando. quem é que achou, irmão? Quem é desses personagens que acharam ele? Procurando vai encontrar. Não, mas quem é dos personagens? Não eram os irmãos dele? Não, esse aqui era André, irmão de Simão Pedro. Ah, de Simão Pedro, é. Simão Pedro, né? É. Ele achou, ó, o que fez? Quando André teve o contato com Cristo, ele sai correndo atrás do irmão, né? Achou primeiro o seu próprio irmão e fala: achamos, né? O Messias, que quer dizer Cristo. Tá vendo? A questão, irmão, é Cristo. Se eu não creio que Jesus é o Cristo, o enviado, aquele que é desde os tempos anternos, toda a minha percepção de Cristo está distorcida. Não, eu não tenho como avançar. Aí, só para ser rápido aqui. Aí, ó, o que ele fala? E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, outra pessoa, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, né? As 2 pessoas que já haviam sido mencionadas aqui. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Olha aí a questão, está vendo a lei? Por quê? Por que eles acharam? Porque eles já têm a referência, porque são buscadores de Cristo, do Messias, através da palavra que eles têm disponível, que era a antiga aliança, que escreveu Moisés e a quem se referiram os profetas. Lembra lá de Lucas 24 que eu li para os irmãos? Nada, é menor. Moisés e os profetas. Sabe quem, ó? A quem se referiram os profetas? 2 pontos. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perceberam? Olha,
quem que eles estão reconhecendo como Cristo? Tá? Não é aquele que veio cheio de poder, né? É como lá, os magos, eles estão, tá vendo uma criança. É o Cristo que nós encontramos, por isso que nós estamos adorando o Cristo, por isso que a resposta de Pedro foi tão fundamental. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí tem todo o desdobramento dessa questão. Aí é interessante a reação de Natanael. Verso 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? É o conceito religioso. Por quê? Você lembra essa questão ó, de Nazaré? Lembra lá, quando Pedro e João, lá na porta de Formosa, está entrando no templo, tem um mendigo pedindo esmola. Pedro e João falam assim: olha, nós não temos ouro e prata, mas o que nós temos te damos. Como é que ele fala para o coxo? Lembram? Em nome de Jesus. Em Em nome de nome de Jesus. Jesus, Nazareno? o Nazareno. Nazareno. É. Ele podia falar em nome de Jesus, o Cristo. Não, ele fala o Nazareno. Por quê? Porque foi desprezado por ser Nazareno. Que pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Hã? Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha a repercussão que aquilo produziu naquele momento lá. Por quê? Porque Jesus Cristo precisava ser reconhecido, primeiramente, ele mesmo. João capítulo 20, versículo 30 a 31, que fala assim, e muitos sinais foram registrados nesse livro. Esses, porém, que estão registrados nesse livro, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os sinais que Cristo fazia não era para curar ninguém, né? Todo mundo fica focado na cura, nos milagres, nos sinais. Não, é para mostrar quem ele é. E depois vem os apóstolos, você pegar Marcos capítulo 16, fala assim, vocês vão pregar, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esses sinais os acompanharão, confirmando a palavra que vai ser anunciada. Por isso que quando eles começam a pregar, tem sinais, 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 que vai pouco a pouco sumindo, não tem mais. Pode ver que nas epístolas não tem mais sinal, é só em Atos, que é um livro de transição também. Então, impressionante. Agora, a resposta de Filipe foi fantástica. Vem e vê. Né? Aí produziu isso aqui que acontece, né? Eu vou parar por aqui para dar oportunidade para os irmãos, mas tem outros aspectos muito interessantes sobre essa questão, mas vou abrir para os irmãos compartilharem para eu não ficar aqui concentrando o tempo. Até eu estou querendo compartilhar. Então, compartilha. É interessante, Eu falo, interessante a expressão do João, né? João, quando deu o testemunho do Cordeiro de Deus, né? E eu vejo assim, que eu consegui ver ali que quando ele proferiu a palavra verdadeira, os discípulos dele que seguiam a ele tomaram a decisão de seguir o Cordeiro de quem ele estava falando. E isso demonstra, irmãos, quando o nosso falar é verdadeiro, ele pode produzir que as pessoas possam seguir ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque o evangelho puro, o evangelho verdadeiro é aquele que liberta as pessoas, né? E hoje o que tem hoje é o evangelho totalmente adulterado, Sim. né? Inclinado para si mesmo. E hoje o que nós temos que ter é justamente esse, né? Ir para esse Jesus, quem ele é para nós. Tem que ser o Cordeiro, aquele que me liberta de mim mesmo, da minha Amém. ignorância, do meu não saber. Eu preciso conhecer o Senhor. Interessante que esses discípulos de João seguiu automaticamente a Jesus. Por quê? Porque não duvidava mais. Justamente esse que eles estavam procurando. Sim. Quando ouviu falar dele, puxa, é esse aqui, ó, vamos lá. Não é João, não. Vamos seguir esse homem. Ele é. Então, hoje, irmãos, o mais importante é justamente esse, é o bom pastor. Amém. Aleluia.
Amém. Aleluia. Amém. Pode compartilhar, Cláudio. Me lembrou aí a respeito, vocês falaram de João 10, me lembrou, voltei uma página para trás aqui, em João 8. João 8, ele fala assim, nem Jesus mesmo falava por si só, senão o Pai que falava por ele, né? Você vê aqui, ó, no 24 em diante, ele fala assim, no 8:24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer e a vosso respeito e vou julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, e de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, mas não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serás meus discípulos. Sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Somente guardando a palavra de Jesus Cristo que vai ser discípulo dele, né? E me lembrou aqui também, você estava compartilhando, João 14:6, a respeito aí do Pai e do Filho, né? Que são um, né? Como fala Mateus, fala assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Né? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Né? Você vê que é o próprio Pai falando por Jesus Cristo. E desde o início aí do compartilhar, eu queria citar dois textos aqui que é conhecido nosso, de 1 Pedro, que vai falar aí, Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo, mas manifesta 2000 anos atrás. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, fala assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Em Apocalipse 13, versículo 8, fala assim, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aí, esses textos aí que me lembraram aí para estar compartilhando. Felipe lá que tem falado, perguntando, mostra-nos o Pai, né? E Jesus Cristo fala que quanto tempo está com ele, né? Irmãos, Então é isso tem aí. um versículo aí para completar o que o irmão Weber falou, nessa sequência, João, capítulo 8, na hora que discorre todo esse diálogo que os irmãos estavam conversando,
até lá, fala qual é a razão que não compreendeis a minha linguagem, no versículo 43, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, vós sois diabo, que é vosso pai, e quer satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí vai discorrendo. Mas no versículo 58, quando eles falam, pergunta de Abraão, aí você não tem idade para falar Abraão. Aqui no versículo, pai, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e viu e regozijou-se. E no versículo 58 fala, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso aí sela tudo, irmão Eber. Toda aquela conclusão que nós tivemos lá daquelas circunstâncias que a gente já teve no passado, Sim. falando do princípio. Mas esse versículo falou, olha, vocês estão falando alguma coisa? Eu já estava desde o princípio com o Pai, né? Bom. Aleluia. Aleluia pela palavra. Em João 17, né? 17, deixa eu ver o versículo aqui. Ele vai dizer, no verso 5, no verso 4, 5, 17, 4, 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Por que que ele é Jesus, o Filho do Homem? Porque ele vem para cumprir uma missão específica dada por Pai. Então, como Amém. homem, ele está restrito, embora ser, né, em Filipenses 2, né, que ele fala que não usou por usurpação o ser igual a Deus. Por quê? Porque se ele se toma como de fato ele é Deus, ele não pode cumprir a obra de redenção. Porque Sim. para ter a obra de redenção, ele tem que ser homem de forma absoluta para poder morrer pelos pecados. Aí ele vai dizer, então, no verso 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes de que houvesse o mundo. Tá vendo? Ou seja, essa glória ele sempre teve. Por isso que assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O que que é? com Essa Deus. glória aqui que eu tive antes que o mundo O existisse. verbo era Né? E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Agora, interessante, né, que João Batista, vai dizer lá no capítulo 1, quando está dando testemunho, né, no verso 29, né, ele fala assim, 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, no verso 30, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Parece uma coisa simples, mas não, é significativa. Por quê? João Batista era 6 meses mais velho do que Cristo. Mas ele fala, ele existia antes de mim, porque ele sabe quem é aquele homem. É o Cristo que existe desde os tempos eternos. Né? Miqueias capítulo 5, verso 2. Irmãos, é tudo muito claro. Agora, muito irmãos, claro, irmão. o problema é negar isso. Aí, ó, pode ver aqui, ó, nós estamos lendo João, que tá, é o que mais, é um evangelho diferenciado. Pode ver que João é totalmente diferente dos demais evangelhos. Em João, o que tem de passagens, né, que não estão narradas nos outros evangelhos é impressionante. Porque ele tem uma essência específica, porque tem um objetivo específico para Deus. Um deles é mostrar a excelência de quem Cristo é, né? O Filho do Deus, né? O Deus verdadeiro. Ele vai usar isso, irmãos, de uma forma muito forte e categórica, João, nas suas epístolas. No capítulo 2 de 1 João, olha só como é que é sério essa questão. Então, ele vai dizer assim, no verso 18, ele vai dizer assim, 2:18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos. Você tem o anticristo e você tem muitos anticristos. Tem surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Aí ele vai, para não me deter em muitos versículos aqui, ele lá no verso 22, ele vai falar assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que é o Nazareno, de onde não pode sair coisa boa nenhuma,
Jesus é o Cristo. Quem é mentiroso? Senão aquele que está negando que Jesus, filho do homem, filho de José e de Maria, é o Cristo. Portanto, é aquele que existe desde os tempos eternos, né? Miqueias 5:2. Aí ele vai falar, este é o anticristo, porque está negando que Jesus é o Cristo, negando que Jesus é Deus. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Quando você nega o Filho de Deus e é gerado pelo Espírito Santo, portanto, tem a natureza de Deus, né, pela própria geração, quando você nega isso, você não tem o Pai, inclusive. Não só não tem o Filho, mas não tem o Pai. E todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Agora, veja bem, o Cláudio leu 1 João 5:20, né? Eu vou ler o 5:20 para poder fazer uma interligação com a segunda epístola. Ele vai falar no verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha como é que é claro, é o verdadeiro Deus. Agora, irmãos, o sério está na segunda epístola, sobre esse assunto, que ele continua discorrendo, a partir do verso 7, olha. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. O que significa isso, irmão? É falar que Jesus Cristo, o Messias, não vem em carne. Agora, o problema não está em reconhecer que Jesus é filho de José, portanto, é carne. Mas ele não reconhece que o Cristo veio em carne. Não estão reconhecendo que o Verbo se fez carne. Esse que é o ponto. Aí, olha só. E assim é o enganador e o anticristo. Por quê? É contra Cristo. Contra Jesus Cristo ser filho de Deus, portanto, Deus, o Verbo que estava com Deus e que se fez carne. Acautelai-vos para não perder. Olha, quando você tem uma posição inadequada sobre quem é Jesus Cristo, essa é a pergunta inicial que o Cláudio fez. Quem é Jesus para você? Né? Olha, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Você vê que não tem meias palavras aqui. O que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E olha como é que ele termina aqui, coisa impressionante. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porque é coisa séria demais. Que distorce absolutamente todo o plano de Deus que é cumprido plenamente em Cristo. O Filho de Deus, gerado pelo Espírito, o Verbo que se fez carne. Perceberam a importância de tudo isso? É sério demais. É bem sério. Aleluia. Graça e paz, Amém. irmão. Amém. Amém, irmão. Irmãos, no domingo, acho que o Vitor já conversou com você, né, Genaro? Sobre o domingo, né? Sim. Beleza, então. Porque, a minha intenção era ir no sábado, que eu tenho Quiser revisão encerrar a da Páscoa. gravação aí. Ah, Quiser sim. encerrar a gravação É verdade, deixa eu encerrar aqui. Estou esquecendo, eu não estou acostumado com isso. Onde aí, está pode. aqui? Onde está o botão aqui? Eu não sei onde está.